partir desse dia, minha barraca passou a ser um peso extra. Perdia geralmente 1 hora para montar e mais 1 para desmontar a barraca. Já a rede bastava encontrar os pontos de apoio e em menos de 10 minutos ela já estava montada. Para o frio, eu usava meu saco de dormir. Ponto para a rede campa. Pena que não deu para curtir uma boa noite de sono naquele dia. Não apenas porque eu ainda não estava acostumado a dormir na rede, mais adiante eu explico como. A noite anterior estava linda, a lua cheia estonteante, o sapinho tarado, uma leve brisa, uma temperatura agradável, prometia ser uma tranquila noite de sono. Já estava cochilando quando percebo um aumento do vento que trazia junto os respingos de chuva. Quando dou por mim, o vento estava levando até as panelas que havia deixado sobre o balcão de cimento. Devia ser mais de 1 hora da manhã e lá vou eu, mais uma vez, sair correndo atrás de panela. Coloco a bicicleta na cobertura, cubro os alforjes com capas de chuva, guardo tudo que estava solto no balcão e tento voltar a dormir. Só tento, pois se a chuva chegasse com todo aquele vento, de nada adiantaria minha modesta cobertura. Fiquei tão preocupado que não dormi nada e logo o dia estava claro. Levantei com um mau humor insuportável, com o vento forte ainda soprando. Lá fui eu fazer meu café, correr atrás dos sacos e outros utensílios que eu não achei no meio da noite. Apesar do vento, o dia estava lindo, não conseguia ficar tanto tempo de mau humor. Procurei me animar, arrumei minhas tralhas e caí na estrada. O trajeto seria bem puxado. Estudando o mapa, achei um caminho relativamente mais curto, misturando trechos de asfalto e terra. Aliás, esse seria um dia que exigiria muito do meu físico, pois pedalaria longos trechos em estrada de terra e areia. Cortei caminho pelo município de Lourdes, onde peguei um trecho de 10 km de estrada de terra. Estava a cerca de 150 km da divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. E apenas nessa região comecei a notar um aumento nas fazendas de gado e outras plantações que não fossem de cana, apesar de notar que a cana seguia avançando rumo ao oeste. Outra coisa que o ciclo viajante precisa se acostumar é com os chamados da natureza. Apesar do meu corpo se acostumar com a rotina de pedalar todos os dias, por mais que eu consumisse muitas calorias, obviamente que nem tudo era aproveitado, portanto tem que ser eliminado. Líquidos eu eliminava muito com o suor, e minhas camisetas de ciclista se mostraram excelentes. Bebia muito água, no mínimo uns 5 litros por dia, às vezes 10 litros. E apesar de transpirar muito, minhas roupas estavam sempre secas. Era comum observar manchas brancas nas camisetas, eram os sais que eu eliminava e ficavam presos na roupa. Portanto, era importante me hidratar, mas também repor os sais. Algo que eu já fazia quando comia um bom PF. Fazer xixi era bem fácil, batia à vontade, era só parar e esvaziar a caramanhola ali mesmo. Nem descia da bike. Até tentei fazer uma vez pedalando, mas os resultados foram pouco satisfatórios, eu não recomendo. Imagina a cena. Já a eliminação de resíduos sólidos era mais complicada. O ideal é fazer isso de manhã logo após acordar. Com o tempo isso acontecia naturalmente comigo, mas demorou um pouco para que meu corpo passasse a funcionar como um relógio. Nesse dia eu não tive vontade de ir ao banheiro de manhã, o que seria bem mais simples no balneário que eu estava. Isso aconteceu provavelmente devido à noite mal dormida e porque finalmente estava acordando mais cedo e meu corpo ainda estava se adaptando. Mas bem no momento que havia acabado de cruzar um rio, recebo o chamado da natureza. E agora? Não tinha para onde correr e como já havia pedalado uns 15 km sem cruzar um carro sequer, atendi o chamado ali mesmo, ao lado de um barranco na estrada. São casos assim que procuro evitar ao máximo. Levava comigo esses lenços umedecidos que eram bem úteis, tanto para limpar a graxa das mãos, como em situações como essa. Papel higiênico nem pensar, não limpa direito e só serve para espalhar a caca. Levei também uma pequena enxada que servia para muitas coisas, como cavar a base de uma fogueira, por exemplo, mas sua função principal era para cobrir fezes. Aliás, fica outra dica: quando acampar, faça suas necessidades longe do acampamento e sempre enterre suas fezes, pois elas atraem predadores. Não é à toa que os gatos cobrem suas fezes, é uma questão de sobrevivência. Ali nem seria necessário, mas mesmo assim eu a enterrei, pois além de ajudar a decompor mais rapidamente, ninguém que passasse ali seria obrigado a ver literalmente a merda que eu fiz. Voltando ao pedal, venci o primeiro trecho de terra e novamente saí no asfalto, onde pedalei até o acesso de Santo Antônio do Aracanguá. Essa estrada de acesso tem uns 5 quilômetros e o que mais me impressionou foi um corredor de mangueira de ambos os lados da rodovia até a entrada da cidade. Finalmente consegui fazer um estoque com comida que a natureza me deu. Ao entrar na cidade, lembrei da minha última passagem por ela durante a viagem de 2004, quando percorri o Rio Tietê pela segunda vez. Naquela época tinha notado no mapa uma estrada de terra ligando Aracanguá a Sudmenute. Acabei optando por ela como alternativa ao trajeto normal, pela rodovia, algo que faria eu economizar cerca de 50 quilômetros. Fiz a opção
opção pelo caminho mais curto e me dei muito mal. A estrada é bem mais bonita que a rodovia e muito mais tranquila, com poucos carros, passa por 3 grandes pontes e traz muito contato com a natureza. O problema é que a estrada tem muitos trechos com areião, trechos com areia muito fofa que se acumulam em alguns pontos, fazendo a bike patinar e até mesmo atolar. Esse trajeto de Aracanguá até Sudimenuti tem cerca de 60 km de terra. Em 2004 eu estava com uma bike híbrida, com pneus de asfalto, e em vários momentos era impossível pedalar, tinha que empurrar. Nesse ano, 2004, entrei nessa estrada ao meio-dia e saí às 9 da noite. Pra você ter uma ideia, aquela havia sido a primeira vez na vida que eu peguei uma carona para chegar num destino. Meu desespero era tanto que eu ouvi um barulho de um motor, parei e esperei o carro me alcançar. Era um trator que me deu carona pelos últimos 4 km até a cidade. Mas dessa vez estava com uma bike apropriada. Minha 29 com enormes pneus e cravos iriam mostrar ao que vieram, e não fizeram feio. Mesmo assim, logo na primeira descida, percebi que não seria fácil. Perdi o controle e quase comprei um terreninho ali mesmo. Uma vez eu fiz um vídeo no Instagram do Casal em Ciclos e mostrei um furo na minha calça de ciclista e disse que tinha dado uma volta de bike e acabado de comprar um terreno, pouco antes de chegar em casa. Aí meus amigos, principalmente os que não pedalam, começaram a me parabenizar pela compra do terreno. No mundo da bike, quando o ciclista leva um tombo, a gente fala que ele comprou um terreno. Tanto é que tem ciclista que cai direto e a gente chama ele de latifundiário. O trajeto é um sobe e desce constante, com raros trechos planos. Quando encarava um trecho com muita areia, tinha que pedalar e fazer o dobro do esforço. Eram 14 horas e 30 quando comecei o pedal, 2 horas e meia a mais que em 2004, ou seja, grandes eram as chances de ser obrigado a pedalar de noite. Desde o começo da viagem, usei o meu celular como velocímetro, mas dependia do sistema que alimentava suas baterias através do dínamo da bicicleta. O sistema, que já havia se mostrado ineficiente nos dias anteriores, acabou morrendo logo que entrei na cidade. Com o meu celular eu tinha certeza que estava na estrada correta, agora sem ele fiquei sem noção da distância que faltava para o meu destino e com muito medo de pegar um caminho errado. Quando cheguei na segunda ponte, parei em uma fazenda para pedir água. Perguntei ao fazendeiro qual a cidade que estava mais longe, Sudimenuti, meu destino, ou Aracanguá, de onde eu parti. Quando o mateiro disse Sud, eu desanimei. Pelo mapa em papel havia pedalado 18 km em 2 horas e ainda faltavam 40. Na época eu usava um aplicativo que era novidade no mundo da bike. Não lembro o nome do aplicativo e acho que nem existe mais. Mas com ele eu conseguia baixar os mapas e acessar mesmo offline. Só que sem bateria tinha que apelar pro bom e velho mapa de papel. Como o pedal à noite seria inevitável, dei uma parada na beira do rio para descansar e comer algumas mangas que colhi naquele dia. Tentei usar o tempo para ver se conseguia energizar meu corpo, pois estava judiando bastante dele. Minha técnica na areia melhorou e não caía mais. Nas descidas eu ia o mais rápido que eu podia para entrar num gás no meio do areião. Assim que a frente da bicicleta saía de lado, eu pedalava mais rápido, como se tracionasse para recuperar a frente, e isso funcionava. O preço foi um pedal 10 vezes mais sofrível do que se eu optasse a ir pelo asfalto. A corrida era contra o sol. Pedalava e o via se aproximando da linha do horizonte. De repente, uma bifurcação que não existia no mapa. Na dúvida, fui para a direita, peguei uma longa descida e lá embaixo avistei uma casinha. Parei para pedir água e para me informar se estava no caminho certo, mas não fiquei muito feliz com a resposta. Para variar, estava no caminho errado. O senhor que me deu a água disse que dali até Sud são 18 km. Sem opção, resolvi voltar os 2 km de subida e lá do alto vi o sol se pondo. Peguei outra longa descida e cruzei a última ponte do dia. A partir dali seriam 12 km na escuridão total. Como desgraça pouco é bobagem, ainda tive que encarar vários cachorros chatos correndo atrás de mim na escuridão. Pior que nem consegui acelerar devido à terra e o cansaço. Estava quase descendo da bike e encarando eles no dente. Mal sabia que esse era só o começo das centenas de corres de cachorro que eu iria levar. Meu corpo estava destruído, noite mal dormida por causa do vendaval, um sol insuportável durante todo o dia, aqueles 60 km de areia, tudo aquilo foi uma verdadeira prova de fogo. Lembrava-me a todo momento da minha desistência em 2004, mas dessa vez não desistiria. Bem ao longe eu vejo uma luz na escuridão. Imaginei ser um carro, mas não parecia se mover. Um pouco mais de pedal e percebi que eram postes de luz, e para minha alegria, isso significava que a cidade de Sudimenuti estava logo à frente. Cheguei em Sud às 8h50. Como era horário de verão, pedalei pouco mais de 40 minutos no escuro. Mesmo assim, estava estragado. Precisava de um bom descanso e resolvi que gastaria um dinheiro que não tinha, mas que ficaria num hotel. Já a minha bicicleta deu um show. Fiquei muito orgulhoso dela. É incrível como a bicicleta adequada para a situação faz uma enorme diferença. Em 2004, fiz o mesmo trajeto em 9 horas. Já nesse ano, precisei de apenas 6 horas. E nem dá para dizer que o mérito era o meu condicionamento, pois em 2004 eu era mais jovem e pedalava bem mais forte, carregava metade do peso. Todas as variáveis só deixavam mais claro o quanto a bicicleta fez a
diferença. Cheguei na cidade e fui comer. Achei um restaurante para comer um PF e depois me indicaram uma pousadinha perto de onde eu havia passado. Ao lado de um posto de gasolina, onde tinha um monte de gente tomando cervejas, numas mesas em frente ao hotel. Nem preciso falar que fiz um sucesso quando cheguei e até ganhei uma cervejinha. Sul de Menute é uma das cidades que estão num plano do governo federal com teste de internet de graça. Realmente, qualquer ponto da cidade eu consegui identificar sinais de Wi-Fi, mas não consegui acessar nenhuma página. Acabei usando o Wi-Fi da pousadinha para atualizar meu blog e desmaiei, pois o dia foi tenso e no dia seguinte finalmente chegaria a Foz do Rio Tietê. Hoje foi textão e o caco será pequeno. Se você sentiu a minha dor enquanto narrava meu dia, por favor, eu mereço esse like. Faz assim, deixa aqui nos comentários quantos terrenos vocês já compraram. Quero conhecer as histórias de vocês. Se ainda não é inscrito, faz essa presença aí. Se ainda não conferiu, aqui eu conto como seria um dia tranquilo de pedal. E aqui você vai junto comigo tomar aquela bebida que só os brutos tomam. Que bebida? Amanhã você vai saber. Ou hoje, se você for bruto. Um forte abraço e até breve.